Olá, meu nome é Daniele Budini, sou psicopedagoga e hoje eu trouxe um tema muito importante, que na verdade é uma grande dúvida, né, que surge nesse meio, como que funciona o atendimento psicopedagógico. E eu costumo dividir ele em duas fases, né, a fase da avaliação e a fase da intervenção. Então, a avaliação, eu vou conhecer todo o histórico dessa criança, né, histórico de vida, desde o seu período de nascimento até os dias atuais, e também ocorrem testes em que essa criança vai ser avaliada para que eu consiga compreender quais prejuízos em relação à aprendizagem ela enfrenta. E o que acontece que muitas vezes nesse decorrer, quando as famílias procuram por um atendimento, que eu faço a explicação de como funciona todo esse processo, muitas delas acabam indagando, mas eu não quero passar por um processo de avaliação, eu já preciso que reabilite. Muitas das vezes essas crianças, essas famílias já chegam com atrasos, com questões muito significativas e a família acaba por não querer fazer esse processo de avaliação, né? Mas é muito importante que ele aconteça. Na minha prática eu não deixo isso passar, né? Precisa ser feito. E muitas vezes outras profissionais acabam me perguntando: poxa, Dani, mas como que eu posso conduzir uma situação como essa, né? De uma família que se recusa a realizar esse processo de avaliação. E eu sempre trago a seguinte visão, né? Eu falo para esse profissional: olha só, quem que detém esse conhecimento? Quem que estudou, se especializou? Foi você. Então você tem o seu protocolo de atendimento, você tem esse conhecimento específico na área. Então você precisa se posicionar em relação a essa família. Então eu sempre costumo orientar, né? Então assim, no meu caso, poxa, vocês não querem realizar a avaliação? Eu entendo, mas infelizmente eu vou precisar recusar esse caso, né? Pois eu tenho um protocolo a ser seguido e eles precisam ser realizados, mas fique muito à vontade para procurar outro profissional que atenda às suas necessidades, né? Então é a forma como eu costumo conduzir. Eu não deixo de praticar. Nós precisamos nos posicionar, né, em relação a esse processo. Porque nós temos que pensar o seguinte: é a mesma coisa quando nós estamos com alguma questão médica, nós vamos até o médico, o que ele faz? Ele vai nos avaliar, ele vai pedir um exame de sangue, um ultrassom, uma ressonância magnética, e aí com base nesses resultados, esse médico tem como conduzir a situação daquele paciente, né? E a mesma coisa a psicopedagogia, só que aí voltado totalmente para esse processo de aprendizagem, né? E quando nós falamos de aprendizagem, nós temos que considerar muitos aspectos. Primeiro, estamos lidando com uma criança. Dentro dessa questão da criança, nós temos questões emocionais, questões culturais, cognitivas, enfim, temos muitas questões. E nesse processo de avaliação, nós vamos verificar tudo isso. Então, eu tenho questões que eu vou avaliar, teste de desempenho escolar. Muitas vezes, algumas famílias trazem a queixa que a criança apresenta apenas uma dificuldade de leitura ou uma questão envolvendo escrita, mas quando acontece o processo de avaliação, que é uma questão muito completa, a gente acaba identificando outras questões, às vezes até em conteúdos matemáticos que essa família de repente não percebeu. Não porque essa família não tem um cuidado, não está presente, mas é porque foge da área de conhecimento, né? Então é muito importante a gente fazer todo esse processo, tanto as questões de desempenho escolar, os testes projetivos, que nós vamos ver como que está esse lado emocional, o vínculo da criança com a aprendizagem, o vínculo consigo mesmo, se tem questões emocionais, de autoestima, se também tem um vínculo positivo com a família, se está passando por alguma situação específica. Nós vamos avaliar questões cognitivas, os testes das provas operatórias de Piaget. Então é uma avaliação muito completa, com muitas tarefas que vão nos dar um norte, o que essa criança me traz de potencial e o que ela tem de prejuízos. E aí, com base nessa avaliação, eu consigo produzir um relatório e automaticamente um plano de ação. E eu sei por onde começar, né? Até mesmo porque eu preciso ter um parâmetro por onde eu começo com essa criança. Nós temos que entender como que ela funciona para aprender. Cada um tem um estilo de aprendizagem. Como que eu vou conduzir com essa criança? E aí sim
que eu vou para a minha segunda fase, que é o processo de intervenção. Então eu já tenho um relatório, eu tenho uma visão completa, né? Será que eu preciso fazer algum encaminhamento? Precisa passar com algum outro profissional? Então esse processo vai me dar um norte para todas essas questões. E aí, com base nesse plano de ação que eu vou criar, aí sim nós começamos a segunda fase, que é a intervenção. Ou seja, eu vou reabilitar todos esses prejuízos que essa criança apresenta. Então a importância de começar a avaliação e depois a intervenção. E muitas vezes as pessoas, poxa, mas quanto tempo dura esse processo de intervenção? É muito relativo, depende muito dessa criança, de como ela recebe os estímulos, se ela responde mais rápido a essas questões que são oferecidas pelo profissional, se a família está envolvida e também faz a sua parte nesse processo. Então, basicamente seria esse funcionamento do atendimento psicopedagógico. E aí, agora você já sabe como que funciona o atendimento psicopedagógico. Ficou claro esse vídeo? Espero que você tenha gostado. Se foi bacana, deixa um like, compartilha com outras pessoas que tenham esse tipo de dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!